Então, aqui é gerado um problema, que é uma sobremordida, e o problema da sobremordida nas facetas estéticas é que, dependendo do posicionamento que você vai colocar essa mandíbula, você vai abrir transpasse horizontal, e esse transpasse horizontal ele é aberto quando a gente tem um aumento de 1 milímetro no segundo molar superior ou inferior, né? Um aumento de 1 milímetro, aumenta o overbite em 2 milímetros, overjet em 1,3. Isso está relacionado ao aumento incisal em 3 milímetros. Artigo do professor Calamita, onde a gente tem essa relação 1, 2, 3, e devemos tomar cuidado com isso, porque a gente abre a tesoura e depois a gente tem que envolver a face palatina. Mas o paciente já está reabilitado com facetas. Bom, aqui a gente faz, num caso como esse, eu sempre vou registrar com gig e com a pua, para que a gente possa ter o registro dele cêntrico, mas não no ponto mais protusivo, sim no ponto com avanço. E aqui o técnico consegue fazer o planejamento dele, reabilitando superior e inferior. Então, um dos erros mais comuns é determinantes oclusais serem ignoradas e a gente esquecer do transpasse vertical. Transpasse horizontal, dependendo da nossa montagem, e lembrar que essas determinantes oclusais são variáveis e são 5, e que norteiam o nosso relacionamento com o técnico. Eu vou definir o tamanho dos centrais e saber o que é e o que não é possível para o nosso paciente. Então, uma vez que reabilitamos o paciente em cêntrica, eu posso reabilitar ele numa posição um pouco mais anterior, um pouco mais posterior, dentro da protusiva dele. Hoje eu uso um aparelho ortopédico que a gente desenvolveu, ficou em teste 3 anos, e agora a gente está trabalhando com a Smart Aligner, para quem perguntou, que é um aparelho que faz alinhamento de alguns dentes, que é um dos princípios, né, reposicionar dentes, e avanço mandibular ao mesmo tempo. Olha só, 2 posicionamentos cêntricos, onde o côndilo está centralizado, mas eu tenho o arco gótico um pouco mais avançado, onde a literatura fala que a gente pode reabilitar nessa posição. Então, vamos seguir o caso dele, reabilitado, e não mexemos na palatina dos superiores, mesmo tendo feito as facetas, cimentado as facetas superiores antes. Por quê? Conseguimos fazer esse gig-pua para posicionar onde a literatura fala que podemos posicionar, e na protusiva para o próprio paciente do arco gótico, de 1,4 à frente, e o paciente aqui com contato bilateral de canino, fazendo o toque cêntrico. Lembra dessa paciente? Então, aqui a gente vai pensar, planejamento dela, plano oclusal, curva de Spee, curva de Wilson, o nosso mapa da primeira consulta, mapa esse da primeira consulta que continua o mesmo, ela está com uma mandíbula retruída que pode ser um causador de apneia obstrutiva, olha como a gente vai melhorando a capacidade de sobrevida do paciente, a restauração, a restauradora, junto com as outras disciplinas, devolvendo qualidade de vida do paciente, não só na estética, como é esse caso, mas no posicionamento postural da mandíbula. Então, nesse fluxograma de primeira consulta dessa paciente, aonde que eu paro? Aqui, ó. Eu tenho dor articular muscular? Não, não tenho dor de nada. Tem bruxismo? Não. Tem problemas de sono? Não. Isso tudo em questionário na primeira consulta. Então, vou pular dessa paciente, ela vem só para restauradora. Quando virei a chave disso, de problemas de DTM, diferenciar problemas de DTM de problemas oclusais, melhora muito a nossa capacidade de diagnóstico e primeira consulta. Uma vez que ela não tem nenhum problema de dor, não tem sequelas de bruxismo, não tem dificuldade de sono, pulamos para posicionamento mandibular, enxergar determinantes, orientar o técnico. Orientando o técnico, a gente tem o caminho restaurador. Aí ficou fácil. Ficou fácil por quê? Montagem no arco, determinando aonde vai a maxila, né? A direção o plano oclusal. Essa curva de Spee está extremamente alterada, e aí vamos pensar, vai associar orto? Sim ou não? Se sim, vai intruir? Aonde está o seio maxilar? Podemos intruir com o seio maxilar? São as perguntas que você vai fazer. Eu tenho que corrigir essa curva de Spee. Essa correção é com intrusão ou com cirurgia?
Então, vamos começando as possibilidades para o paciente. É claro que um caso como esse, a gente tem que ter uma tomografia de seio para decidir isso. Mas essa decisão se vai intruir, ou se vai fazer aumento, ou se vai extrair e colocar implantes, ou se dá para fazer aumento de coroa ou não, dependendo da furca, é hierarquia dos processos e o que a gente vai conversar com o paciente na primeira consulta, vantagens e desvantagens. E o quanto subir dessa dimensão? Como que a gente vai subir essa dimensão respeitando ou querendo reposicionar a curva de SPI e a curva de Wilson? Plano oclusal, curva de SPI, os 5 determinantes que a gente conversou. Aí o orto vem para a gente, mostra o seio está muito perto, não vai ser legal intruir. Ela opta, a exposição de furca vai acontecer, ela opta, então, aqui por extração e implantes na zona posterior. Mas as opções do planejamento não são a grande dificuldade. A maior dificuldade é, eu vou montar no articulador, vou chegar nesse ponto aqui, o quanto que eu vou subir dessa oclusão, e aí sim optar pelos tratamentos de cirurgia e toda a hierarquia da orto, da cirurgia e da prótese. Então, eu vou moldar para o encerramento dessa paciente, quantos encerramentos eu vou ter que fazer? Se eu vou fazer um primeiro encerramento, vai ser antes ou depois da orto? Ou da extração? Como é que vai ser isso? Eu vou fazer o encerramento cirúrgico? Eu moldo antes da adequação do meio, depois da adequação do meio? Essas respostas, elas têm que estar na primeira consulta, sabe por quê? Esse é um caso onde eu fiz 2 encerramentos e eu só cobrei do paciente um encerramento, depois eu não tive coragem de cobrar outro. Por quê? Eu devia ter na primeira consulta entendido. Não, ela vai fazer um encerramento para fazer a manipulação gengival, a cirurgia gengival, e ela vai fazer outro encerramento para oclusão. Então, vamos conversar sobre isso. Quantos dentes em cada encerramento?